Antes de ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o like para aumentar a nossa visualização, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e familiares para nós levarmos a palavra de Deus. Deus abençoe. Boa noite a todos. Saúde, irmão, capaz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Deus. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Amém. Marcos 4, 35. É um versículo, uma passagem muito conhecida. É umas passagens que para mim é muito forte. Umas passagens que falam muito comigo. Amém? Marcos 4, 35. Diz assim, o título diz assim: Jesus apazigua a tempestade. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração para que o Senhor venha falar conosco. Vamos falar dessa passagem, que é Jesus acalma, Jesus apazigua a tempestade. Vamos falar um pouco de tempestade, de lutas, das tempestades da vida, do nosso dia a dia. Uma das coisas que a tempestade em nossa vida é que as tempestades são inevitáveis. As tempestades, todos nós, todo cristão, é impossível um cristão não passar por um dia de tempestade, de passar um dia de luta, um dia mau. Então, as tempestades são inevitáveis. Possa ser o cristão mais fervoroso, possa ser o mais velho, possa ser o mais rico, mais pobre. A tempestade vem para todos. A tempestade, ela é inevitável. E nós que estamos servindo a Deus, nós temos que entender isso. Muitos não entendem por quê, mas a tempestade é inevitáveis na vida do cristão. Amém? É inevitável. Nós temos que passar e vamos passar por essa tempestade. As tempestades da vida aqui, a tempestade para os discípulos era o mar, que estava com muitos ventos, o mar, bravo. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, pode ser um dia mau, é uma tempestade. Então, essas tempestades na nossa vida, elas são inevitáveis. E ela vem para todos nós, todos. Pode vir para mim, pode ir para todos. Muitos, eles não entendem isso. Aqui, a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, nosso caminhar com Deus, não é mil maravilhas, não é um parque de diversões. Nós vamos passar por tempestades. E Deus permite que nós passemos por tempestades muitas das vezes, para nos fortalecer, para nos deixar mais firmes com Deus. E outra coisa que as tempestades, elas vêm de repente em nossas vidas. Às vezes nós acordamos, está tudo bem, íamos para o trabalho, no caminho, batemos o carro,
uma tempestade ali, nós não estava prevendo aqui, nós não estava, né, imaginando que ia acontecer isso. As tempestades vêm de repente em nossas vidas, ela vem de repente, ela vem do nada, as lutas vêm do nada. Às vezes a gente está bem, acordamos bem, aí vem aquele dia mal, vem aquela notícia, às vezes está tudo bem, recebe uma ligação, um ente querido veio a falecer. Isso é uma tempestade. Mas, irmão, as nossas tempestades da vida é tudo com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Todas as nossas tempestades da vida, né, o dia mal, lutas, dificuldades, todas elas são com a permissão de Deus. Muitas das vezes, nós mesmos que procuramos, né? Nós mesmos que procuramos as nossas tempestades da vida, as nossas lutas, porque assim, Deus fala algo para nós, ó, não faz isso, não faz aquilo, e nós na carne vemos fazer, aí vem a tempestade, muitas vezes nós não entendemos por causa daquela tempestade, por causa daquela luta, mas Deus falou, não faz isso, não faz aquilo, falou na palavra, faz isso, nós fizemos ao contrário. Aí vem a tempestade, vem as lutas, nós vemos questionar Deus, né? Igual aqui os discípulos no versículo 38, diz assim: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Muitas das vezes nós somos como esses discípulos, ficamos questionando a Deus porque nós estamos passando por isso, porque se Deus, eu já fiz isso, eu já confesso que eu já falei isso para Deus, se Ele não estava olhando para mim na minha dificuldade, né? Mas ali, o que nós entendemos nessa palavra é que os discípulos, eles estavam com o próprio Jesus, eles estavam com a presença de Jesus ali no barco, não tinham o que eles temer. Jesus, no versículo 35, ele fez uma promessa para eles, né? Ele disse assim, no versículo 35, passemos para outra margem. Jesus disse, passemos para outra margem. Então, não tinha o que eles temer, porque se Jesus disse, passemos para outra margem, Jesus não ia abandoná-los ali no meio da tempestade. Jesus, Ele está sim no controle, Ele está no controle dessa tua tempestade, Deus sabe. Muitas das vezes a tempestade, para mim, é insuportável, para você é insuportável, para nós, homens, mulheres, é insuportável, foge do nosso controle, foge da nossa administração ali, nós não conseguimos administrar aquela, de tão forte que é a tempestade. Para os discípulos ali, para eles fugiram no controle dele, e muitos ali, ele era pescadores, eles estavam acostumados, né, com a vida do mar, no navio, nos barcos, eles estavam acostumados, e muitas das vezes nós achamos que estamos no controle, mas na verdade não estamos. E sempre, toda vez que fugir do meu controle, quando eu acho assim, não tem mais jeito, eu não aguento mais, Deus, Jesus está no controle. Ali Deus estava no controle de tudo, Jesus estava no controle. Jesus estava no controle daquele lugar, naquele momento, Jesus estava no controle. Mesmo, irmão, nós passamos por que for em nossas vidas, nas nossas tempestades diárias, às vezes acontece algo, para nós mesmos nós não temos controle, nós perdemos o controle, fica insuportável, nós não aguentamos, a carne nós não aguenta mais, mas Jesus está no controle, Jesus está no controle, como Ele estava no controle ali daquela situação que os discípulos, porque assim, Jesus, Deus, Ele criou tudo, Ele criou o mar, Ele criou tudo, então não tem como Ele não estar no controle de algo que Ele mesmo criou, que Ele criou o mar,
Ele criou tudo, então tudo está sob o controle dele, né? Deus está no controle. Muitos falam, nessas heresias de hoje, Deus não está no controle porque eu estou passando por isso, Deus não está no controle porque tem fome, mas Deus está no controle porque Deus criou tudo. Deus criou o mar, criou a terra, criou nós. Deus, com tudo como Ele fez, como que Ele não está no controle de algo que Ele fez? Não tem como. Deus, Ele está no controle. E muitas das vezes, pessoas estão passando por tempestade. Muitos, de vez de se ajuntar, se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus, faz a se afastar. Jesus, Ele é o único que pode mudar a nossa tempestade, cessar a tempestade, aquietar a tempestade, como Ele fez aqui, com a palavra. Ele disse, cala-te e aquieta-te, e o vento logo se aquietou. Com a palavra Deus pode acabar com a nossa tempestade, coisas que nós estamos passando por dias e dias e dias de luta, de tristeza. Jesus, com a palavra, Ele pode aquietar, Ele pode acalmar o nosso coração, Ele pode acalmar aquela tempestade que está na nossa vida diária. E a tempestade, muitas das vezes, é para nos ensinar, para nos trazer algo bom de Deus. Aqui nós vemos no versículo 40, diz assim, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? No 41 diz, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, aqui os discípulos, essa passagem para eles, essa tempestade, serviu de aprendizado na vida deles, que eles aprenderam a confiar em Jesus. Muitas das vezes essa tempestade que nós passamos na nossa vida é para nós, de aprendizado para nossas vidas, de fortalecimento para a nossa vida. Um cristão passar por essa terra e não passar por uma tempestade é impossível. Todos vão passar, é inevitável. Muitos dizem, né? Eu não aceito essa tempestade, eu não aceito, mas as tempestades, ela vem com a permissão de Deus. Muitos dizem assim, se você está passando por essa tempestade, está acontecendo algo, não é de Deus. Mas as tempestades, assim como serviu para os discípulos aqui, que eles se encheram eles sentiram um grande temor e disse uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que até o mar obedece? É o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus que está no controle de nossas vidas. É a quem nos salvou, a quem nos tirou do lamaçal de pecados. Como nós não podemos questionar, desacreditar que Deus está no controle e que Ele nos tirou do lamaçal de pecados, Ele nos salvou, Ele nos transformou. Como nós possamos duvidar? Muitas das vezes tem coisas que acontecem, nós sentimos um grande medo, uma grande tristeza, uma grande angústia, mas mesmo assim, irmãos, nessa angústia sua, nessa tempestade, nessa dificuldade, às vezes um pai de família perde o emprego, vai trabalhar, acorda de manhã para trabalhar, chega no emprego, demitido. Mesmo assim, nessa tua tempestade, Jesus está no controle, Jesus tem um propósito, Jesus permitiu, tem algo de aprendizado para aprender. A nossa tempestade é para nos fortalecer. Já aconteceu comigo, muitas das minhas tempestades da vida serviu para me fortalecer em Cristo, para me ficar mais firmes em Cristo. Então, quando você estiver passando por alguma tempestade, tem que entender, irmãos, que essa tempestade é para te fortalecer, para te deixar mais próximo de Jesus, para deixar mais firmes e fortes, porque ali os discípulos, eles chegaram a questionar Deus. Não te importa que pereçamos, disse para Jesus. Jesus respondeu,
no versículo 40. Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Então Jesus perguntou, não tendes fé? Que eu sou o mestre, eu criei tudo, eu sei que tudo está no controle das minhas mãos. Ele quis dizer isso para os discípulos, que Jesus é todo poderoso. Ele criou tudo. Então ali eles tinham que entender que ali a presença de Deus bastava, a presença de Jesus bastava ali no barco, porque Jesus ele falou no começo, passemos para outra margem, né? Passemos para outra margem. Então, que essa palavra de hoje, irmão, que as tempestades das nossas vidas, nós vamos passar sim, é inevitável, todos vamos passar, e às vezes vem quando menos esperamos, de repente algo acontece. Mas Deus, ele não chega atrasado, ele chega no tempo certo. Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, sabe sempre o tempo certo. Então, muitas das vezes o nosso mal é não saber esperar o tempo de Deus. Queremos tudo no nosso tempo. Estamos passando por uma dificuldade, queremos que essa dificuldade passe rápido, passe logo, mas não é assim, não é do jeito que nós queremos. É do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus fala, do jeito que Deus quer, não é do nosso jeito, não é da nossa vontade, mas sim da vontade de Deus, que nós, através dessa palavra, nós possamos entender e saber esperar o tempo de Deus. Se Deus quiser que nós passamos por uma tempestade um dia, Deus vai decretar aquele um dia que nós vamos passar por um dia mal, mas se Deus quiser que nós passe uma semana, é Deus que sabe de todas as coisas, é Deus. Ali, a tempestade, Jesus com a palavra, ele aquietou e fez grande bonança com a palavra. É nesse Jesus que o mar obedece, que o vento obedece, que nós temos que obter a nossa confiança. É nesse Jesus que ressuscitou Lázaro, é nesse Jesus que curou enfermos, que fez o cego enxergar, é nesse Jesus que nós temos que obter a nossa confiança nos dias maus, nos dias de tempestade, não em nossa própria confiança, porque aqui os discípulos fugiram do controle deles. Eu creio que por eles ser pescadores, eles falaram, essa tempestade vamos suportar, vamos passar essa tempestade. Mas não, chegou um período que eles teve que chamar Jesus, porque ali já enchia o barco já enchia de água. Então, Jesus é o único que pode acalmar essa tempestade que está no seu coração, essa tristeza, essa angústia. Jesus, ele é poderoso, com apenas uma palavra ele pode acalmar, como ele fez com os discípulos. Eu lembro, irmão, a primeira vez que eu fui na praia com meu filho, ele ia levando ele para o mar, né, para a praia, para o mar, e ali ele não queria ir porque ele estava com medo, ele não tinha uma confiança em mim, ele estava com medo, entendeu? Muitas vezes é nós também, nós parecemos que nós não confiamos, a nossa atitude é a atitude que não confia em Deus, porque nós ficamos murmurando, questionando, entendeu? Mas a nossa confiança tem que ser depositada totalmente nesse Jesus, que apenas com uma palavra aquietou a tempestade dos discípulos e houve grande bonança. 2 Coríntios 11, 36. Não, 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me com insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois, sofredores,
se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo como se nós fossemos fracos, mas que qualquer em ousadia com insensatez falos. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muitas mais em açoites, mais do que eles em prisões, muitos mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus, foca agora, irmãos. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apredejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudes. Paulo ele passou por muitas coisas, por todas essas coisas. Paulo diz, sofri nudes, jejum, fui açoitado, sofri com falsos irmãos, e muitas vezes nós estamos passando por uma pequena coisa, já achamos que Deus não está mais olhando para nós, Deus já não está mais conosco. Mesmo Paulo passando por todas essas coisas, serviu para que ele crescesse mais, fortalecesse ele mais. E mesmo ele passando por tudo isso, Deus ainda continuava com ele. Deus sempre estava ali com ele, mesmo ele passando por aquela dificuldade, por aquele dia mal, por aquela perseguição. Então, a nossa perseguição, o nosso dia mal, a nossa tempestade, ela vem para nos fortalecer, para deixar mais fortes em Cristo Jesus, deixar mais firmes no caminhar. Porque, irmão, se a nossa vida fosse 1000 maravilhas, se nós tivesse tudo bem, você acha que nós estaríamos na presença de Deus? Nós não estaríamos, nós estaremos fazendo coisas que não agradam a Deus. Se nós tivesse tudo bem, se nós tivesse, muitas das vezes Deus permite para que nós ficar mais perto de Deus, ficar mais próximo da palavra, focar mais na leitura, na oração. Porque muitas das vezes, irmão, tá tudo bem conosco, tá tudo bem comigo, não preciso mais ler tanto como eu lia antes. Então, muitas vezes, as tempestades, elas são para nos ensinar, de aprendizado em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Amém, glórias a Deus.